Olá, tudo bem? Eu vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre jornalismo interativo, mais especificamente sobre as correções que acontecem nesse tipo de jornalismo. O que é esse tipo de jornalismo? Ele consiste em você pegar uma informação o mais fresca possível, o mais nova possível, e já colocar no ar, já publicar, sem nem ao menos checar essas fontes, checar as informações de onde vieram, se isso é verdadeiro ou não. Sobre isso baseado no livro do Ryan Holiday, mais especificamente no capítulo 19, que chama O Mito das Correções. Então ele vai abordar toda essa parte das publicações que são colocadas e como que o receptor, o público, vai contribuir ou não com essas informações. Os entusiastas desse tipo de jornalismo, eles admitem que tem erros por causa da velocidade, então eles não conseguem checar as informações, mas eles dizem que isso não tem problema, por causa que à medida que as pessoas vão lendo, vão interagindo, a notícia vai se completando. Então eles dizem que isso é um jornalismo forte, porque ele é construído coletivamente. Então acontece, muitos desses blogueiros, dessas pessoas que estão gerando notícias, têm uma certa vaidade em assumir erros. Eles têm uma super proteção com relação aos seus textos, às suas publicações. Então eles não aceitam facilmente quando você tenta enviar para eles uma correção de alguma forma. Eles, quando realmente percebem que aquilo está muito errado, eles fazem uma correção, mas de forma bem sutil. Eles colocam, por exemplo, uma errata embaixo do artigo, alguma coisa assim. Corrigir um erro vai mudar o fato errado da notícia. Por exemplo, um homem estava atravessando a rua e o carro furou o sinal e atropelou ele. Ok, mas daí a notícia verdadeira é que o homem estava atravessando a rua com o sinal aberto, o carro foi e atropelou ele. A correção do fato realmente vai corrigir o erro factual, mas as consequências daquele erro ainda vão continuar. Como no exemplo que eu falei agora, o pedestre ele atravessou errado, mas na notícia estava que ele estava certo. Então, o que pode ter acontecido com o motorista? Ele pode ter sofrido várias críticas, vários xingamentos nas redes sociais, por exemplo, mas sendo que na verdade ele estava certo. E até essa notícia ser corrigida, aquilo que as pessoas ouviram é levado como verdade. Então, para essas pessoas não tem diferença um pequeno erro e um grande furo de uma notícia. Eles tratam como se fosse uma coisa totalmente ajustável. Para esse jornalismo funcionar bem, não basta só as pessoas que geram essas notícias abrirem mão de seu orgulho e ajustarem os erros, admitirem que estão erradas e refazerem a notícia. O Holiday diz que para os leitores isso não funciona bem. Então Ryan cita um exemplo de uma publicação que aconteceu em 2010 sobre a guerra do Iraque, que o artigo teve mais de 12 mil edições. Então todas as pessoas foram lendo, foram alterando algumas informações, talvez para certo, talvez para errado, mas o que ele quer dizer com isso é que assim, a pessoa que leu no começo, logo quando o artigo foi publicado, ela não leu o mesmo texto que a última pessoa lá, depois de 12 mil edições, leu. Então, ele diz que as pessoas normalmente não voltam nos textos. Se eu li o artigo hoje, eu provavelmente não vou ler esse mesmo artigo daqui 2 meses. Então, todas essas correções que foram feitas não vão ser aproveitáveis para mim. Segundo o sociólogo Robert Park, uma notícia só é notícia até ela atingir todas as pessoas que têm interesse. Depois disso, ela se torna uma história. E se essa notícia for contada de qualquer jeito, não for checadas as fontes, as pessoas ou chegarem até ela sem ter recebido essas atualizações, as correções, então ela vai se tornar uma história provavelmente errada. Então o que os leitores deveriam fazer? Eles deveriam ler os artigos, reler os artigos, checar as informações, checar os fatos, checar as fontes, para ver se tudo isso é verdade. Mas isso não é natural do ser humano. A tendência de cada um de nós é ler a informação e naturalmente a gente tem o instinto de acreditar na primeira coisa que a gente lê. Então, se a gente lê aquilo e depois alguém viu uma correção e vem falar pra gente, mas na verdade aquilo que você leu não era verdade, a gente vai desconfiar mais dessa correção que a pessoa passou pra gente do que daquela informação que a gente tinha lido anteriormente. Para provar isso, pesquisadores da Universidade de Michigan fizeram uma pesquisa. Eles passaram um artigo com informações erradas para várias pessoas e depois, para metade delas, eles passaram um novo artigo com as correções feitas. Eles perceberam que as pessoas que leram as correções tinham mais fidelidade e acreditavam mais no texto, na primeira versão do texto, do que as pessoas que não leram essas correções. E os psicólogos chamam isso de rigidez cognitiva. Em outra pesquisa, eles fizeram um teste expondo títulos, manchetes
totalmente absurdas para os leitores. E eles perceberam que quanto mais absurda era a informação, as pessoas ficavam mais em dúvida, com uma tendência a acreditar naquilo. Isso é possível por quê? Porque quanto mais tempo a pessoa fica lendo aquilo, fica relendo, tentando entender, mais chance ela tem de acreditar naquilo, do que se ela só batesse o olho e já entendesse. O jornalismo interativo coloca as pessoas, empresas ou toda aquilo que for atingido pela informação em xeque, porque ela não, se ela for aceitar aquilo como verdade, ele vai já estar sofrendo um dano pela informação errada, e se ele tentar corrigir aquilo, as pessoas podem se voltar contra ele e não acreditar naquilo. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado por assistir até o final. Continua aí, semana que vem tem um vídeo novo.